E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, e o vídeo de hoje vai ser o vídeo de primeiras impressões com o projetor VP13 da Blitzwolf, projetor lançamento. No vídeo de hoje aqui a gente já vai ver como é que tá a qualidade de imagem, qualidade de som, vai testar o espelhamento de tela que também tem nesse projetor. Eu posso adiantar para vocês que pelo menos em termos de portabilidade, leveza, ele já consegue ser aí mais leve, mais portátil que VP6, VP10, VP2, por exemplo, que são outros projetores Full HD da Blitzwolf. Então entre os projetores Full HD, pelo menos em portabilidade, esse aqui parece que saiu na frente, mas vamos ver as outras coisas agora, como imagem, som, sistema operacional e outras coisinhas. E lembrando que o link vai estar aqui embaixo para vocês estarem conferindo o preço desse projetor na mesma loja onde a gente também faz as compras, e se tiver cupom de desconto a gente vai deixar aqui embaixo também. Mas sem enrolar agora, vamos ligar e ver como é que é o projetor. Então pessoal, estamos aqui com o VP13 ligado, e eu queria começar aqui falando com as coisas que chamaram mais primeiramente a nossa atenção. Inclusive duas dessas coisas a gente já tinha comentado no vídeo de unboxing que a gente fez recentemente, que é o seguinte pessoal, uma coisa que chamou a nossa atenção quando a gente ligou é que em termos de ruído, quando a gente liga o projetor, ele parece fazer mais ruído que outros projetores que a gente testou aqui no canal. Então essa foi a primeira coisa que chamou a minha atenção particularmente. Então ele faz um ruído que é um pouquinho mais alto a princípio. E também o som do projetor, ele também parece ser mais baixo que outros projetores Full HD da Blitzwolf que a gente testou aqui no canal. Então foram duas coisas que chamaram a minha atenção. Então se você for uma pessoa que é um pouquinho mais exigente em relação a essa questão de som e de ruído, talvez seja uma coisa aí que incomode vocês. A princípio eu acredito que o som dele já deve dar conta aí para cobrir o ruído na hora de ver um filme, ou uma série, ou jogar um jogo de videogame, a não ser que você fique muito pertinho do projetor, mas se esse não for o seu caso, eu não acho que tem muito o porquê se preocupar, mas enfim, foi algo que chamou a nossa atenção. Queria partir agora já para em relação à imagem em si, a qualidade visual em si do projetor. Quando a gente ligou o projetor, uma coisa que chamou a nossa atenção é que parecia que a imagem estava meio estranha, o contraste não estava tão bom, mas isso aconteceu porque a configuração padrão do projetor tinha uma configuração que acabava prejudicando o contraste. Só vou mostrar aqui para vocês, por exemplo aqui ó. Inclusive esse aqui é o sistema do projetor. Queria fazer uma crítica aqui, que podia ser um sistema um pouquinho mais bonitinho, né pessoal? Um sistema bem mais ou menos, digamos assim, o visual não é tão bonitinho quanto poderia ser, e levando em consideração que a gente está no VP13, né? Tem até VP14 aí, acho que podia ser um pouco mais bonitinho, mas enfim. A configuração padrão que tava era essa daqui, ó, standard aqui, ó. E não sei se na câmera dá para perceber, mas o contraste fica meio estranho. Daí a gente mudou e colocou na utilizador. Já estava pronto isso aí, a única coisa que a gente abaixou um pouco foi a luminosidade, e já deu uma melhorada muito grande na imagem. A imagem ficou com uma tonalidade muito melhor, tanto em cor como contraste, simplesmente abaixando a luminosidade aqui. Acho que é algo que é interessante comentar, caso vocês comprem um projetor, acho fundamental mexer nas configurações. Eu vou voltar aqui e colocar agora um vídeo de teste de preto para vocês verem como é que o projetor se sai. Nesse vídeo aí vocês podem reparar um pouco como é que é o nível de preto do projetor. Preto é um preto que consegue sim dar um contraste legal em relação às outras cores. Então em relação ao nível de preto em si, eu fiquei satisfeito. Eu vou dar pausa aqui nessa imagem só para vocês verem um detalhe, ó. Eu vou colocar novamente naquela configuração anterior, só para vocês verem realmente como o nível de preto não estava legal, ó. Calma aí. Ó, essa é a configuração padrão que estava quando a gente ligou o projetor, e perceba como o nível de preto não é bom, é muito acinzentado. Daí a gente mudou para esse daqui, e reparem como ficou bem mais contrastado o preto, com o cenário ali, com o cavalo, com a mulher aparecendo. Então se você comprar o projetor e achar a imagem estranha, não se desespere, mexendo dá para conseguir fazer uma imagem bem melhor. E olha que a gente mexeu, tipo assim, por um minutinho. Imagina se a gente tivesse gastado um pouquinho mais de tempo. Enfim, a imagem em si tá legal a princípio. Outra coisa que eu queria comentar, que eu acho que é interessante, é o seguinte, não sei se nesse vídeo fica claro, é que existe um pouco de vazamento de luz na imagem em si. Não sei se, deixa eu ver aqui na câmera, na câmera não sei se dá para pegar muito bem, mas se está passando uma imagem muito escura, com alguma coisa na frente, tem um vazamento para as laterais, ou para cima, para baixo, onde tem uma coisa que se destaca mais. Até vou tentar mudar de vídeo aqui, só para vocês darem uma olhada aqui, pam, pam, pam. Ó, nesse vídeo aqui, ó, repara no título do YouTube lá em cima, que dá pra ver que tem um vazamento de luz pra cima, ó, as letras estão vazando pra cima. A câmera tá exagerando um pouco, tá? Não é tão drástico como parece aí na câmera, mas já dá pra ter uma ideia mais ou menos olhando lá em cima como é.
que fica é mais ou menos assim na média de outros projetores. Eu diria que aqui um pouquinho mais exagerado, talvez essa é a impressão que eu tive. Outra coisa que chamou a nossa atenção utilizando aqui o projetor nesse vídeo de primeiras impressões é que quando a gente ligou o projetor, a gente conectou o Fire TV, inclusive as imagens que vocês estão vendo é o YouTube pelo Fire TV conectado na porta HDMI do projetor. Mas quando a gente colocou alguns vídeos aqui, a gente percebeu que tinha um efeito de tela rasgada em algumas cenas, dependendo do vídeo que estava passando. Então isso foi algo que chamou a nossa atenção. Daí, para tirar esse efeito, o que a gente teve que fazer foi o seguinte: a gente foi nas configurações do próprio Fire TV e tirou a frequência lá de automático, que no caso era de 60 Hz, para 50. Só para quem não entendeu, vou mostrar aqui para vocês. Espera aí, ó. Aqui, ó. Eu fui aqui em configurações, eu fui aqui em tela e som, fui em tela. Isso que vocês estão vendo agora é o sistema do Fire TV, tá? Não é do projetor. Tá vendo aqui, ó? A gente colocou no 1080p 50, fazendo isso não teve mais o efeito de tela rasgada e além disso a imagem até ficou bem mais fluida, tá? Colocando nessa configuração do que deixando nessa de cima ou mesmo no automático. De qualquer forma, a gente espera aí que a BlitzWolf faça uma atualização para resolver aí essa questão no futuro. Agora eu também vou acender um pouco a luz só para vocês verem como é que o projetor se comporta. Eu vou acender, deixa eu ver aqui essa luz aqui. Daí vocês podem ver como é que mais ou menos que se comporta. É uma luz bem forte, tá? Mas está mais ou menos afastada do projetor, apesar de ser uma luz bem forte. Vocês viram aí como é que ela se comporta. Eu acho que ainda dá para ver bem ali a imagem. Agora eu vou ligar uma segunda luz, só que essa vai estar bem mais próxima do projetor. Daí vocês veem mais ou menos aí como é que o projetor se comporta. Leve em consideração que essa é uma imagem com mais brilho, então isso acaba facilitando um pouco a visualização. Vocês viram aí mais ou menos como é que funciona. Acho que vale a pena falar que esse projetor também tem espelhamento de tela. A gente testou espelhamento através de um celular com um sistema operacional Android. Em relação ao espelhamento de tela, foi extremamente fácil de conectar. Eu acredito que entre todos os projetores da BlitzWolf, o espelhamento mais fácil de conectar foi exatamente aqui com o VP13, o que é um ponto extremamente positivo, porque geralmente é bem chatinho fazer a conexão. No caso aqui com o celular Android funcionou muito bem, mas não quer dizer que vai ficar uma imagem perfeita. Se tu fizer o espelhamento, pode ser que a imagem ainda dê umas leves travadinhas, por exemplo, durante a transmissão, mas pelo menos levando em consideração o histórico aí dos outros espelhamentos de tela dos outros projetores da BlitzWolf, nesse daqui funcionou melhor, pelo menos. Outra coisa que eu também não tinha comentado em relação à qualidade da imagem é o foco em si da imagem. O foco ele não é ruim, tipo, é um foco bom para ver filmes, para ver séries. Entretanto, a primeira impressão que fica é que outros projetores, como por exemplo o VP6, ele tem um foco melhor, tá? Então se tu for usar, por exemplo, aqui o projetor para colocar alguma coisa mais pequenininha, tipo letrinhas, por exemplo, eu acredito que o VP6 ele vai conseguir te entregar um foco melhor do que o VP13, pelo menos também essa foi a primeira impressão que a gente teve, que não é ruim o foco, entretanto eu acho que sim, poderia ser um pouco melhor, especialmente levando em consideração que a gente já viu que a BlitzWolf consegue fazer um pouco melhor com outros projetores, como o VP6, por exemplo. De forma geral, essas foram as nossas primeiras impressões. Se fosse para fazer um resumo, em relação à qualidade visual, cor, contraste, pelo menos por enquanto eu gostei bastante, especialmente mexendo nas configurações, dá para conseguir uma qualidade visual bem legal. Em relação à qualidade do som do projetor, acho que ele não é o melhor que VP6 ou outros projetores Full HD da marca, mas isso de certa forma já era esperado, porque é um projetor mais leve, menor, mais compacto, então já era esperado, não acho necessariamente que isso seja um problema. Em relação ao ruído, como eu falei, é um pouquinho mais alto que outros projetores, não sei até que ponto isso pode incomodar vocês. E em relação também ali ao espelhamento de tela, achei legal, funcionou bem, apesar de não ser aquela coisa extremamente fluida. É um projetor que tem Bluetooth também, eu acho que esse é um ponto importante para muitas pessoas. Então, de forma geral, eu acho que ele é sim um bom projetor. Se você está, por exemplo, pegando esse projetor como primeiro projetor, ele vai conseguir te entregar uma qualidade de imagem legal. O som dele é ok, o sistema operacional dele funciona bem, só aquela crítica eu acho que poderia ser um pouquinho mais bonitinho. Então, de forma geral, é isso, pessoal. Eu sei que o pessoal vai começar a comentar, mas é melhor que VP6, é melhor que VP10. A gente vai fazer as comparações para vocês verem mais a fundo e detalhadamente isso, mas a primeira impressão que fica, se você está assistindo esse vídeo agora, não comprou nenhum projetor, se fosse para arriscar um, eu ainda iria no VP6, tá? Sem ter colocado um projetor no lado do outro. A princípio o VP6
tem uma imagem que parece me agradar mais, além do som ser mais alto também. Então, sem ter colocado um lado do outro, o VP6 ainda me parece ser uma opção mais segura, até porque o VP6 é um projetor que a gente tem desde o lançamento e funciona super bem também. E lembrando que aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link desses projetores na mesma loja onde a gente fez a compra. Se tiver cupom de desconto, a gente também vai colocar aqui embaixo para vocês darem uma olhadinha para estar barateando o preço. Possivelmente o VP13 ele vai estar um pouco mais barato que o VP6, por exemplo. A gente vai colocar o preço dos dois aqui, o link dos dois aqui embaixo para vocês darem uma olhadinha. E se vocês são novos no canal, lembrando que aqui no canal a gente também tem uma planilha de projetores, onde a gente faz análise dos projetores, coloca em ordem do melhor para o menos melhor. A gente também vai deixar aqui embaixo a planilha para vocês darem uma olhadinha, caso vocês estejam curiosos, não conhecem ainda, vai estar aqui embaixo, eu acho bem interessante vocês darem uma olhada. E provavelmente em breve esse projetor também vai estar lá na planilha. Então, de forma geral, esse é o vídeo. Se você tem esse projetor, não deixem de colocar aqui embaixo no campo de comentários a opinião de vocês em relação ao projetor. Como eu falei, as primeiras impressões são positivas, só que não acho que bata ainda outros projetores como o VP6, pelo menos essa é a impressão inicial que eu tenho, mas tudo isso vai ser confirmado nos próximos dias aí no canal com novos vídeos. Então, de forma geral, seria isso. Valeu quem acompanhou até aqui. Muito obrigado, valeu, falou e até a próxima.